Olá a todos vocês, eu sou Márcio Lima, visagista, consultor de imagem, e estou aqui trazendo este conteúdo para vocês, para contribuir, enriquecer mais ainda as aulas que vocês estão tendo aqui nesse curso da Thaís de Campos. Esse assunto, visagismo, é um assunto de extrema importância, tanto quanto de extrema urgência, a todos nós. O que é visagismo? Visagismo está no campo da estética e, portanto, é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento. Vamos lá. Então, durante algum tempo, nós vamos aprender muito sobre nós, fazermos uma breve viagem, tanto no nosso interior quanto no exterior, através do mundo da geometria. O que é visagismo? Visagismo, por definição, é uma arte de harmonização de imagem que visa criar uma imagem com harmonia e estética. Então, basicamente, visagismo é uma arte de harmonização de imagem. Essa imagem pode ser qualquer imagem. Pode ser uma imagem, uma pessoa ou um ambiente. E como nós criamos essa harmonia? Primeiramente, vamos brevemente discorrer um pouco sobre as principais funções do visagismo, aonde ele está inserido e o que está acontecendo na busca que todos nós fazemos todos os dias. E aí vocês já vão começar a entender a importância do visagismo. O visagismo, diretamente, ele está dentro da estética, ok? Então, essencialmente, quem mais utiliza desse conceito, desta ferramenta, são os cabeleireiros, são os estilistas. Isso porque começou com Philip Howell. O artista plástico Philip Howell é quem traz esse conceito de visagismo. Philip é brasileiro, então o conceito de visagismo só existe no Brasil no momento, ou até o momento. O que nós temos de entender aqui é que o visagismo é um estudo amplo das figuras geométricas que estão carregadas de informações. Então, a partir daí, vocês precisam entender. O que vocês precisam entender? Basicamente que o visagismo ele está dentro da estética. Então, é um estudo que passa por todas as áreas que envolvem saúde do corpo, embelezamento, todas essas áreas que estão ligadas, de alguma forma, à visão do olhar, em que se busca equilíbrio, harmonia. Deu para vocês entenderem? Certo. Ótimo. Existem algumas áreas que se utilizam mais dessa ferramenta do que outras. Por exemplo, a arquitetura, né? Os designers, por exemplo. Entretanto, é importante, como já falei, frisarmos que o visagismo está em todas as áreas de conhecimento que envolvem saúde e beleza, certo? Como adequar o corte de cabelo ao formato de rosto? O corte, a coloração, como é que nós podemos adequar? Bem, a primeira questão aí, para nós respondermos a esta pergunta, é você entender quem é você. E quem é você, uma pergunta a nível filosófico, inclui uma série de fatores, mas não se assuste, é tudo muito básico, está bem aterrado. É tudo muito presente, dá para você, é cabível a você responder essas questões. Então, o que nós temos que entender sobre nós quando procuramos um corte de cabelo? Primeiro ponto é nós nos localizarmos, nós entendermos que nós somos seres estéticos. Um olho do lado do outro é estético, vocês concordam? Um braço do lado do outro, uma perna do lado da outra, um corpo que se movimenta para frente, se movimenta para trás. Portanto, o primeiro passo é
Eu quero cortar o cabelo. Quando eu digo eu, é uma figura, é um eu, é um ser. Não é apenas um corpo, como se fosse uma estátua, ok? Vamos começar a raciocinar calmamente, caminhando com cuidado sobre esses conceitos. Se possível, voltem um pouco o vídeo, deem pausa e pensem sobre isso e tentem entender, para que vocês cheguem ao entendimento final e possam se utilizar dessa ferramenta tão incrível no dia a dia. Bom, então eu quero um corte de cabelo que se harmoniza com o quê? Com o meu estilo, com o meu gosto, com o meu formato de rosto, com o meu jeito de andar, com o meu jeito de falar, com o meu tom de pele. Eu sei que vocês vão, depois dessa aula, vocês vão procurar visagismos, vocês vão procurar entender mais e mais. Então vocês vão se deparar com uma série de informações onde se diz que visagismo é apenas cortar o cabelo de acordo com o formato do rosto. Eu já alerto a todos vocês que isso não é verdade. O corte de visagismo é um estudo, como já disse, da imagem no todo. Então nós precisamos entender quem somos no formato do rosto, no tamanho da cabeça, no jeito de ser, no tom da pele, e vamos ligando vários fatores. Qual é a sua profissão? Você está num cargo de liderança ou não? Você lida com crianças, mais com homens, mais com mulheres? Você trabalha em um campo aberto? Do que você vive? Quem é você? Percebam, quando nós vamos falar de imagem, nós estamos falando de comunicação. Exatamente. Estamos falando de comunicação. Gente, comunicação é uma área extremamente ampla, né? Então, eu quero fechar aqui essa parte, né? Dizendo para vocês que visagismo é um estudo amplo da imagem que está ligado diretamente a tudo que busca equilíbrio, harmonia e estética. Dito isso, vamos agora ao terceiro tema, que é o que é a tríade das formas. A tríade das formas é um conceito desenvolvido por mim mesmo, né, dentro das 3 figuras geométricas fundamentais estudadas, né, a dados aí científicos, históricos, documentados por Platão, essencialmente conhecido como sólidos, né, platônicos. E nós temos também, a minha pesquisa, o meu trabalho está mais fundamentado nos estudos que Carl Gustav Jung faz nas figuras geométricas no livro O Homem e Seus Símbolos, caso vocês queiram pesquisar. Eu até acredito que a nova versão, né, acredito, é fato, né, corrigindo aqui a expressão, a nova versão desse livro não traz mais o que o Jung fala sobre essas linhas. Houve alteração, a gente não sabe exatamente por que esse conhecimento tão primordial foi retirado quando os editores fizeram novas edições do livro. Então só vai encontrar quem tem o livro antigo ou vão encontrar em sebos e etc. esse livro nas versões anteriores. Então, vamos lá. Tríade das formas. O que é isso, Márcio? Primeiramente, nós vamos nos concentrar na ideia de um quadrado. Aqui, por exemplo, como esse, um quadrado. O quadrado é formado por 2 linhas retas, horizontais e verticais. As 2 linhas retas verticais, elas expressam essencialmente força e controle. Aqui, nas 2 linhas horizontais, nós temos a sensação de estabilidade e a posição de conforto, né? Negação, barreira, dentre outras sensações neurológicas que são causadas no nosso cérebro quando nós fotografamos um quadrado. Por isso, nós resumimos da seguinte forma: toda figura que tem traços retos, ela é uma figura
que expressa segurança, controle, força, poder. Essencialmente é um símbolo de poder, a figura quadrada. Deu para vocês entenderem? Legal. Então, Márcio, mas até onde vai isso? Vejamos. O corte de cabelo. Eu posso trazer um corte de cabelo que ele me dê uma ideia de um quadrado. Então, essa sensação, ela já vai trazer, já está dentro, né, do que vem do quadrado. Força, segurança, controle, né, poder. Em que ocasião eu vou usar esse formato de corte? Então, nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas vamos lá, continuando aqui na tríade das formas. Então, o que o Jung faz de análise? Ele percebe que o quadrado é um símbolo universal. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, se uma pessoa observa uma figura quadrada, pode ser uma casa, uma árvore, qualquer coisa que tenha um formato quadrado, o sistema límbico, que é o sistema, né, a parte do cérebro responsável pelas emoções, por processar as emoções e ter os disparos como ira, raiva, alegria e etc., ele tem, né, um processamento de acordo com o que vem daquela figura geométrica. Então, o Jung vai chamar de informação arquetípica, ou seja, existe na figura de um quadrado uma informação primordial, chamada de informação arquetípica. E isso vai se dar na figura do triângulo e na figura do círculo. Por isso que eu digo tríade das formas, porque são 3 formas. E vocês conseguem perceber que tudo que é curvo, arredondado, ovalado, vem de um círculo? As mulheres podem observar os seus frascos de perfume. São mais quadrados, hexagonais ou ovalados? Observem agora os formatos dos seus relógios. Observem os formatos de modo geral, do espelho da sua casa, da sua cozinha, enfim. Deem uma olhada rapidamente como estudo, né, para esta aula, e vocês vão ficar chocados de ver como vocês tinham esse conhecimento, detinham deste conhecimento, mas não na esfera da consciência. E aqui nós falamos muito do quadrado, agora nós falamos do triângulo. O triângulo está ligado ao espírito, à animosidade, né, ao ânimo. Por isso, as linhas que formam o triângulo são linhas inclinadas. Então, essas linhas, elas estão ligadas ao impacto, à extroversão, dependendo da posição que elas estão, por exemplo, para frente, agressão, para trás, peso, para fora, extroversão, né? Para frente, ataque, como já falei, e para fora e para cima, leveza. Ou seja, são linhas ligadas à sexualidade masculina, o símbolo masculino. E nós podemos também observar no nosso dia a dia quais são os formatos, qual é o formato dos nossos ombros, se eles são mais triangulares, se eles são mais curvos, enfim. Podemos observar o nosso corte de cabelo no momento. Será que ele forma um desenho mais quadrado, mais redondo? Será que a forma como eu estou penteando está dando uma ideia mais quadrada, redonda ou oval? Vocês vão descobrir muito a partir dessa observação. E, por fim, nós temos o círculo. A ideia perfeita de todas as formas, de tudo que existe, como disse Platão, né? Então, nós temos que o círculo representa o firmamento. Quando nós olhamos para o céu, nós temos a ideia de algo curvo, né? E quando nós olhamos para a terra, é o contrário. Nós temos firmeza, que é a linha reta expressando firmeza. O quadrado, representando o masculino, o homem. Então, o redondo representa o feminino e o quadrado representa o masculino e o triângulo, a sexualidade masculina, representando o dinamismo. Eu espero que vocês estejam até aqui compreendendo. Bom, então, para fechar esse parênteses aqui, desse terceiro item, o que é a tríade das formas, como é que nós associamos isso ao visagismo, dentro do visagismo, para os cortes de cabelo. Bom, da seguinte forma, se eu quero um corte de cabelo que expresse dinamismo, atitude, força, ação, eu vou procurar formatos mais triangulares. E aí você vai precisar procurar um
consultor de imagem visagista desse segmento, que é Philip com PH, Hallowell, né, que tem a minha formação e que hoje tem bastante aqui no Brasil, para fazer esse estudo do seu corpo, entender qual é a predominância, né, das formas, principalmente do método Rei, que é razão, emoção e intuição, a divisão das 3 partes do rosto, e traçar esse mapa para entender como é a sua constituição anatômica e, consequentemente, o que você quer transmitir para poder materializar isso, ok? Fechando aqui. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo e tentem ver com calma. Pesquisem também sobre este assunto. Agora nós vamos para o terceiro item, o quarto item. Qual a relação das figuras geométricas e o campo das emoções e que relação ou impacto isso tem na nossa imagem pessoal? Olha, essa é uma questão muito séria, muito importante, porque hoje nós estamos vendo as pessoas fazendo mudanças à torto e à direito sem critérios fundamentados em algo justo e verdadeiro, vamos dizer assim, necessário de fato. E aí a gente envolve as cirurgias plásticas, as mudanças a longo prazo, né? Nós envolvemos cortes de cabelo, estética de modo geral. Mas quais são os critérios fundamentais quando multidões se submetem a diversas mudanças sem critério algum, sem saber como isso afeta a sua imagem de forma positiva ou negativa? Bom, as figuras geométricas, como nós já vimos no item anterior, elas são símbolos arquetípicos, símbolos universais de grande poder. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo é formado exatamente por essas figuras geométricas e que tudo no universo é harmônico. Novamente, um olho do lado do outro é harmônico. Portanto, o primeiro passo é nós entendermos como é que o nosso corpo fala para nós entendermos o que combina com ele, porque tudo neste universo só fala através de harmonia. Sem harmonia, não existe vida. Nós percebemos que nós temos 5 dedos sobre uma mão, mas eles estão perfeitamente agrupados. Um não briga com o outro. Consegue perceber? Conseguem ver isso? Nada no nosso corpo discute. Então, tudo que vem para o nosso corpo precisa ser convidado de forma adequada. Qual é o meu tamanho, meu tom de pele, a minha altura, o meu tom de voz, a minha profissão, o meu estilo, do quanto que eu dou conta. Eu não posso simplesmente fazer uma cirurgia plástica, diminuir o nariz apenas porque eu acho que o normal é ter o nariz curto, porque todo mundo tem o nariz curto. Percebam isso, gente. Hoje nós estamos fadados a essas situações tão descabidas. No entanto, nós precisamos parar e estudar um pouco. Há realmente necessidade de mudança? Se há, muda. Muda o que precisar mudar, faz o que precisar fazer, mas com critérios fundamentados e sobre as leis da estética, porque a estética é como a lei da gravidade. Soltar tem que cair. Se você cria uma imagem que não condiz com todos esses fatores, mais dia ou menos dia, terá crise de identidade, ok? Então, a relação das figuras geométricas com o campo das emoções dá-se justamente através do sistema límbico. Esse é um estudo neurocientífico dentro de neuroestética, pesquisa em neuroestética, que vocês vão descobrir maravilhas. Os estudos, essencialmente, do neurologista Howard Gurdner. Vocês vão ver o desenvolvedor do conceito das inteligências múltiplas, ok? Que é de extrema fundamental para quem está no teatro, para quem está no campo das artes, essencialmente, em todas as áreas, essencialmente no campo das artes, que estudem, né, sobre as experiências, os documentários, as descobertas do Dr. Howard Gurdner, que está aí mostrando a relação do sistema límbico com as figuras geométricas. Ou seja, o que acontece na minha mente quando eu vejo um triângulo invertido? Eu quero que vocês fechem os olhos agora e se percebam
deitados em um quarto escuro, dentro de um quarto escuro, perdão, dentro de um quarto triangular invertido. Assim, ó, percebam as paredes descendo. E eu quero que vocês, por alguns segundos, tentem trazer a sensação que vem. Olhem para as paredes virtualmente descendo e vocês lá, no fundo desse quarto. Contem depois qual é a sensação. Certamente vocês vão ter a sensação, algo dentro de desconforto, não é isso? Cada um teve uma forma, mas ambas dentro do desconforto. Por quê? Porque o sistema límbico, você pensar em uma figura e você ver a figura é a mesma coisa para o cérebro, certo? Ele não define a realidade virtual da realidade física. E a figura geométrica, o triângulo invertido, é considerado o símbolo do perigo. Então, toda figura geométrica triangular invertida, ela tem a sensação de peso. É instável, insegurança, instabilidade. Pode causar essas sensações. Seja um formato de rosto, seja um dente, seja um colar, seja o que for de que você estiver usando. Uma porta na sua casa, qualquer coisa. Tá? Então, gente, são as linhas mais utilizadas nas artes, nas artes plásticas, na publicidade e na propaganda. São essas linhas quando se quer expressar, trazer as sensações, as emoções de peso, tristeza. Tudo que é para baixo trabalha com linhas curvas interrompidas e linhas inclinadas. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque ele cabe um estudo muito amplo de neurociência, porque quero muito que vocês pesquisem mais. Então, resumindo aqui, a relação entre as figuras geométricas com o campo das emoções é exatamente isso. Novamente, se dá pelo sistema límbico e a relação causando também, criando um impacto através da relação que tem com a imagem pessoal, que é você coloca um cabelo, que está, por exemplo, com um topete, com a testa bem exposta, a testa é a área do intelecto, e um cabelo bem reto, bem quadrado, e você tem um rosto forte, um rosto mais quadrado, e dependendo de outros fatores, como já citei, você, ao se olhar no espelho, você se sente poderoso, poderosa, a sensação é de força, A mesma coisa é você colocar uma roupa, pode ser o cabelo, pode ser a roupa, pode ser um sapato, pode ser o que for de elemento visual. Então, o que acontece aí? Você se sente bem, você gera credibilidade, segurança e confiança aonde você estiver. Então, está aí explicado e definida a relação entre as figuras geométricas, o campo das emoções e a imagem pessoal. Para fechar essa aula, nós vamos falar da relação entre visagismo e as artes. Bom, está dentro de tudo que já citei aqui. As artes, o visagismo, ele é esse estudo, ele ajuda os atores, de modo geral, em qualquer tipo de arte, na caracterização, tanto no figurino como no cabelo, que a gente chama de cabelo cênico. Então, o que esse personagem vai sentir? O que ele vai causar no outro e o que ele vai causar nele? Por exemplo, se é um personagem que vai correr muito, muito dinamismo, ele vai gritar, ele vai soltar ira, ele vai ser enfim, a gente já sabe, lendo isso, que ele vai ser que ele é um sanguíneo. Eu, como visagista, lendo esse roteiro, eu já vou saber que essa personagem é sanguínea, ela está ligada ao triângulo, então eu já vou observar o corpo dela, Se o corpo é magro, alto, qual é o perfil de corpo, qual é o tom da pele, e aí pensar em quais são os elementos, qual é o tipo de cabelo mais favorável, talvez seja um cabelo mais repicado, talvez seja tudo que for mais bagunçado, mais despojado, com a testa exposta, então, que a testa é a razão, vai ficar melhor para expressar os sentimentos, dessa personagem. E aí vocês vão tirar também com o personagem que vai precisar da figura quadrada, que é o poder. Então, vamos lá, a personagem vai ser um grande executivo, um bancário, um grande economista, ou é uma pessoa muito séria que vai ficar ali o tempo todo só balançando a cabeça, não é de muitas palavras. Então, a gente já sabe que vai ser
ele está dentro da introversão. Portanto, nós vamos recorrer às linhas curvas ou junto com as linhas quadradas. Linhas que eu digo são as figuras geométricas, ok? E, finalmente, as linhas curvas. Se o personagem, seja homem ou mulher, ele vai trabalhar mais o campo da sensualidade, da sexualidade, né? do seu feminino, então nós vamos trabalhar com linhas arredondadas. Então, gente, percebam como tudo é possível e dentro do visagismo, né? E dentro dessa, somente com essa tríade das formas, a gente consegue criar infinitos personagens. Todos eles são criados a partir daí. Todos. De forma inconsciente, claro, eu acho que certamente os atores não têm esse conhecimento e os produtores, roteiristas e diretores, os figurinistas e etc., eles trazem os conhecimentos, talvez até mesmo de forma cartesiana, sem saberem que estão passando por esse conhecimento, né, primordial das artes plásticas, mas estão. E a partir desse vídeo vão ter mais clareza. Porque imagina como seria fácil, né? Eu sou um ator e eu recebo um roteiro, né, um cronograma de uma personagem que vai... O que essa personagem vai fazer? Nas primeiras impressões, eu leio e eu já saber se essa personagem é colérica, fleumática, melancólica ou sanguínea. Sim, porque eu não falei dos temperamentos para vocês. Os 4 temperamentos hipocráticos, tá? Que vem da Grécia Antiga, 400 a.C., com Hipócrates, considerado o pai da medicina até hoje. Então, eu quero que vocês pesquisem também sobre isso, porque descobrir o temperamento dominante para um ator é primordial, que ele vai saber como esse personagem vai andar, se comportar, vestir, falar, e como ele vai desconstruir e construir. Entender o formato do rosto é fundamental, entender da tríade das formas para poder saber como é que ele vai, que emoções ele vai trazer, né? Quer dizer, sabendo as emoções que ele vai trazer, certamente ele vai saber ali, ele vai saber correlacionar isso com o quadrado, o triângulo ou o círculo. Vocês estão compreendendo tudo até aqui? Espero muito que estejam. Olha, estamos chegando ao fim. Foi bom estar aqui com todos vocês. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Viver é sempre um espetáculo. Eu não posso dizer de forma diferente como um escritor, além de consultor de imagem e como poeta. Viver é um dos maiores espetáculos da vida. É um esbarrar com milhares de coisas e às vezes nem sempre há um sabor legal de tragar. Mas que com graça, com arte, olhando sempre sob uma luz que está sempre à nossa frente, embora não a estejamos vendo, a gente segue firme e a vida se torna, assim, uma dança. E como eu sempre digo, todos somos atores porque estamos no teatro chamado vida. Muito obrigado a todos.